epigenética é um assunto antigo e que está vindo novamente para o centro do debate a partir de um artigo importante que saiu esse mês na revista New England falando sobre a relação da epigenética com a terapêutica do câncer, as novas terapias que estão surgindo para o controle. Mas para a gente entender melhor o que é a epigenética, a gente tem que compreender alguns conceitos básicos. Já parou para pensar que o nosso DNA, se ele for esticado por completo, ele tem aproximadamente 2 metros de tamanho? Cada célula do nosso corpo tem lá o seu DNA. E esse DNA ele não está sendo completamente utilizado na sua extensão todo o tempo. E nem daria, porque ele precisa se organizar num espaço muito pequeno. E para isso ele está enrolado em estruturas que são as histonas. Essas histonas, elas organizam o DNA e mostram para a célula quais partes que elas devem utilizar mais. O DNA, ele vai existir para dar codificação da síntese de proteínas que vão ajudar a célula a exercer as suas funções. Então, se eu tenho uma informação de que eu preciso produzir mais proteínas para aumentar os meus músculos, o DNA ele vai fazer essa orientação para que a célula produza essas proteínas. Se o meu DNA está pedindo para que o meu corpo consuma mais a glicose, o açúcar, então essa célula vai dar a orientação para que a síntese proteica caminhe nesse sentido. Dito isso, a gente pode citar o principal exemplo da epigenética, que são os gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos eles são compreendidos por terem o mesmo DNA. E a pergunta que fica é, por que essas duas pessoas têm o mesmo genoma, o mesmo código genético, por que ao longo da vida uma delas pode ter doenças e características completamente diferentes da outra? Justamente porque o comportamento e a natureza da atividade dessa pessoa, seja alimentação, atividade física, uso de medicações, exposição a agentes, sejam eles carcinogênicos como cigarro, irradiação, luz solar e tantas outras questões que vão interferir diretamente na sua conformação celular, a epigenética ela vai exatamente mostrar como esse DNA se comportou ao longo da vida da pessoa que teve um estilo mais saudável e outra menos saudável. Isso nos faz entender, por exemplo, por que uma pessoa que tem uma mutação em todas as suas células, como as mutações BRCA1 e 2, uma vai desenvolver câncer de mama ou de ovário precocemente e a outra não vai desenvolver, porque provavelmente aquela área que tem o erro no seu DNA, ela não foi exposta à produção de proteínas erradas que geraria o tumor. Então a epigenética, ela faz com que parte do seu DNA seja estimulado e a outra parte não faz. De uma maneira prática, a gente tem visto a ação da epigenética principalmente no crescimento do estudo da imunoterapia no tratamento do câncer de mama. O estudo da epigenética no tratamento do câncer de mama tem sido fundamental, justamente porque a imunoterapia e a epigenética vão andar de braços dados para revelar para nós quais pacientes vão ter um efeito extremamente positivo com o uso da imunoterapia e outras um efeito não tão importante assim. A imunoterapia ela vem para estimular o próprio sistema imunológico das suas células, dos seus linfócitos, a atuar contra o câncer de mama. Então a gente precisa saber quais mulheres vão ter no seu DNA a capacidade de fazer com que a imunoterapia seja eficaz. Quando a gente fala, por exemplo, nas pacientes que vão fazer uso do atezolizumab, que elas precisam ter na imunistoquímica o PDL1, a gente está dizendo exatamente que essas mulheres vão ter uma resposta satisfatória à imunoterapia diferente das que não expressam essa proteína. A epigenética ela vem para justificar o uso de novas drogas no tratamento do câncer e isso sim vai abrir novos braços para o futuro e criação de novas terapêuticas para transformar o câncer numa doença cada vez mais crônica, de forma que as pessoas consigam conviver
mais e mais anos com a própria doença, transformando ela em algo menos agressivo ao longo do tempo.